Salve, salve, aqui Thiago Petreca para mais uma aula, um vídeo dentro do tema da liderança e hoje um tema específico dentro desta grande seara chamada liderança, que é o tema da autonomia. Esse é um tema bem interessante, é um tema que eu gostaria de tratar com você líder e também com você liderado, você que faz parte de uma equipe, né? Quer queira ou quer não, no final das contas, a gente sempre vai ter um líder sobre nós e a gente sempre vai participar, sempre seremos parte aí de uma equipe. No vídeo de hoje, o que eu quero trazer para você, na verdade, é uma reflexão, na verdade, um momento de reflexão, de provocação sobre o tema da autonomia, porque imagino eu que a grande maioria das pessoas venha a desejar ter mais liberdade no trabalho, né? Isso pode ser natural e talvez, acredito eu, que seja até mesmo da nossa natureza. A gente quer segurança, a gente quer certezas e a gente também quer liberdade, a gente também quer autonomia. A gente, no final das contas, é um bicho bem paradoxal, é um bichinho bem complexo e que, obviamente, por isso, passa a ser um bichinho bem apaixonante de se estudar, de se conduzir, um desafio absolutamente gigante. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para você provocações, é essa a minha intenção, tá? Trazer provocações sobre a temática da autonomia e que, como eu disse, potencialmente venha a ser um desejo que você carregue, seja você líder ou seja você um liderado, alguém que faz parte aí de uma equipe, onde tem institucionalizado a figura de um chefe, ou de uma chefe, de um líder, ou de uma líder, de um gestor propriamente dito, tá? Para que você entenda de onde eu estou partindo, desde 2009, eu decidi atribuir a criação de um ambiente mais autônomo para a minha própria equipe. E veja que eu já falo a partir da posição de líder, olha que curioso, né? Mas na frente eu quero falar para você, talvez, de uma equipe que não tenha necessariamente uma liderança institucionalizada, porém eu estou partindo, Thiago Petreca, para a equipe do Thiago Petreca, eu estou partindo da posição da chefia, eu estou partindo da posição da liderança. Então, em 2009, até 2009, nós tínhamos aí um escritório aqui na Norte Sul, em Campinas, e aí a empresa mudou, os funcionários mudaram e, no final das contas, a gente acabou decidindo ir para o trabalho remoto. A gente, desde 2009, já trabalha remotamente. E dentro deste movimento, a gente acabou trazendo essa figura da autonomia, essa figura de uma liberdade maior, que é uma liberdade conquistada, que é uma liberdade desejada, que é uma liberdade que pode aumentar a tua potência de entrega, ela pode melhorar aquilo que você já faz. Porém, a grande sacada é a seguinte, nesse movimento que a gente vai fazer e já está fazendo nesse vídeo, é trazer algumas provocações. Por quê? Embora muitos possam desejar autonomia, liberdade, uma liberdade maior, um maior grau de liberdade dentro do ambiente de trabalho, a gente não pode esquecer que ela vai te cobrar um preço, né? E é esse preço que eu quero te contar no final. Mas esse preço, ele sempre estará presente e eu quero começar a nossa análise pensando sobre os fundamentos. Obviamente, você que já acompanha o meu canal, acompanha essas aulas, sabe que eu advogo, eu sou um missionário em prol da compreensão dos fundamentos, da compreensão do princípio das coisas. Então, quando a gente olha, e para a autonomia não poderia ser diferente, quando a gente olha para a temática da autonomia, é importante a gente entender que aquele ser autônomo é justamente aquele ser que é regido pelos seus próprios critérios ou pelas suas próprias leis. É aquele que cria esses referenciais e, a partir destes referenciais, vai reger a própria existência. Quando eu falo isso, pode parecer que eu estou falando de uma entidade isolada. Porém, a verdade é que, quer queira ou quer não, em uma equipe, em uma família, em uma comunidade de amigos, em uma comunidade religiosa, seja qual for, a gente sempre estará em relação ao outro, né? A gente não vive isoladamente. Vamos recordar lá o que disse Ortega y Gasset, né? O filósofo espanhol que eu tanto gosto, eu sou eu e a minha circunstância. Então eu não me separo
desta inerente relação com o outro. Então, olha só que curioso que, quando eu falo de autonomia, eu estou falando daquela autorregência, autodeterminação para a ação, porém sem esquecer que eu faço parte de um conjunto relacional, né? Numa equipe isso fica absolutamente claro. Agora, para a gente começar a nossa análise, e a ideia, como eu te disse, é trazer um certo nível de provocação para esse potencial desejo que você, líder ou liderado, pode ter quanto à liberdade no ambiente de trabalho, quanto à autonomia que você pode imaginar ser mais produtiva, mais benéfica para você. Eu quero trazer algumas perguntas que eu separei aqui para você. Olha só que interessante, eu acho que eu devo ser o único ser humano, né, que apoia as suas anotações feitas na mão em cima do computador, né? Mas para mim isso é algo fundamental. Eu sempre vou escrever antes aquilo que eu desejo falar para você, para que eu obviamente consiga colocar as minhas ideias em ordem e da melhor maneira possível tentar traduzi-las de uma forma que lhe seja mais palatável, mais gostosa, mais entendível, mais compreensível, tá? Então, dentro desses questionamentos que tem essa função de provocação para o teu potencial desejo de autonomia, é o seguinte: será que você deseja essa autonomia porque você acredita que você sabe mais como fazer alguma coisa do que a tua chefia, por exemplo? Talvez essa possa ser a razão. Você identificou que, puxa, a maneira como o meu chefe me pede para fazer não é a melhor maneira para ser feito. E eu gostaria de ter a liberdade de fazer do meu jeito, né? Eu lembro de uma vez, isso foi em 2008, se eu não me engano, aonde um querido, hoje querido amigo, que começou a sua carreira como meu assistente, também chamado Tiago, já trabalhou comigo um tempão, um cara sensacional, gosto muito desse meu querido xará, um chefe de cozinha hoje incrível, tem uma mão fantástica, ele tem um perfil no Instagram muito bacana, chamado Papá Papai, muito legal, bem legal. Recomendo aí que você conheça o Tiago Nogueira, do Papá Papai, altas receitas. Enfim, vamos fechar esse parênteses. Eu lembro que eu pedi para ele, na época nós estávamos na TV, eu pedi para que ele montasse uma planilha de distribuição das mídias que a gente tinha dentro do nosso broadcasting. E foi muito interessante, porque eu já tinha uma planilha montada, mas eu queria entender, será que esse cara que está chegando agora, será que ele vai fazer uma planilha igual, pior, melhor? Mas deixa eu saber qual que seria a proposta dele. Então eu evitei já criar um referencial de planilha para ele, dei a função da planilha. Eu trouxe para ele os critérios para esta planilha, mas a formatação eu deixei na mão dele. E para minha surpresa positiva é que a planilha dele era muito melhor do que a minha. E obviamente a gente acabou adotando a dele, né? Embora a função, a direção para o uso da planilha tenha vindo de mim, a forma de criar a planilha, a maneira como elaborá-la para atingir a mesma função foi muito melhor. Então, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, o Tiagão lá conseguiu melhorar aquilo que a gente já fazia com uma simples planilha, né? Então, houve um certo grau de liberdade. Eu reconheço que não houve a liberdade dele mudar a função da planilha, até porque estruturalmente dentro do broadcasting a função não poderia ser mudada. E olha que interessante. E aí a gente já começa a perceber que a gente vai ter graus de liberdade sobre aquilo que a gente pode de fato afetar, né? Existem estruturas do sistema que são muito mais abrangentes, maiores do que nós mesmos, que talvez não valha a pena nem lutar para mudar, né? Eu preciso talvez ter a liberdade para melhorar como é que eu faço aquilo que hoje é feito para chegar no mesmo objetivo. Se a gente pensar da forma mais ampla possível, fazer lucro, a empresa dar lucro, a empresa dar resultado, melhorar o market share, o mind share, o pocket share. Talvez
esse grande objetivo final capitalista não deva ser mudado, mas a maneira como chegar nele, talvez, ou melhor, deve ser mudado, dado aí a nossa história. Mas, pois bem, então é muito interessante, porque pode ser que o teu desejo por maior liberdade é justamente porque você se considera alguém melhor apto a executar alguma coisa que o teu chefe está pedindo para você executar de uma maneira que até então não houve a oportunidade de fazer diferente. Né? Então, essa pode ser uma razão. Uma outra razão puxa, essa é mais complicada, porque pode ser que eu queira mais liberdade no meu íntimo, porque eu não confio nas orientações da minha chefia. Né? Eu preciso ter liberdade para eu definir caminhos diferentes, maneiras diferentes e talvez objetivos diferentes para a minha própria função. Mas a estrutura não tem me dado essa liberdade e talvez eu não tenha vestido a coragem necessária para correr atrás dessa autonomia que talvez eu deseje. Aí você coloca valores, né, na sua balança. Você quer essa liberdade ou você quer a segurança do seu emprego porque você tem medo de que enfrentar o seu chefe você pode perder o emprego. Né? A hora que você coloca na balança, você vai decidir por aquele valor que pesar mais naquele momento. Eu sou eu e a minha circunstância. Naquela circunstância, eu estou sendo eu com dois valores, liberdade, né, desejada e segurança movida pelo medo, então eu acabo escolhendo a segurança, porque o ambiente me leva a esta conclusão. Outra coisa que a gente pode se questionar será que eu quero mais liberdade, mais autonomia, porque eu simplesmente quero fazer as coisas do meu jeito, de uma maneira que seja mais conveniente para mim? E aí, esse é um desejo um tanto quanto delicado para o tema da autonomia, para o tema da liberdade. Porque aí eu estou partindo de um princípio mais egóico, ou como diria o Instituto Arbinger, de um mindset inward, de um mindset dentro da caixa, onde os outros ao meu redor são objetos, são sujeitos a um certo grau de coordenação, no qual eu os vejo como peças e não necessariamente como pessoas. Pode ser que algumas pessoas estejam vivendo a sua vida a partir deste princípio, vamos colocar assim, né? Vivendo a partir desta visão. Né? Então, será que eu quero autonomia? Porque eu tô de saco cheio, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero dormir até mais tarde, eu quero trabalhar de madrugada, eu quero fazer as coisas da maneira que é mais conveniente para mim. E aí, a gente pode trazer um outro questionamento. Lembra que eu prometi que seria um vídeo de provocações, então essa é a ideia, né? E até para eu ser objetivo, eu tomei nota, como eu mostrei aqui para você. Uma outra pergunta que é importante, que vem a reboque desse meu desejo por autonomia, é questionar o seguinte: será que eu tenho as habilidades necessárias para ter o direito à autonomia, à liberdade que eu tanto desejo? Essa é uma pergunta importante, porque se a gente volta nos níveis neurológicos, eu quero mais liberdade para decidir o onde e quando eu faço as minhas coisas, aí eu subo o nível para decidir o que eu faço, mas será que eu tenho as habilidades necessárias que a autonomia, que a autogestão individual exige, por exemplo, disciplina? Às vezes é legal ter um chefe que nos ajuda a ser disciplinados. É bacana ter alguém que nos coloca no trilho, né, para a gente não se perder. Né? Eu tenho uma tendência a dar umas viajadas maluca. Então, como eu não tenho um chefe, mas eu tenho uma equipe que me cobra, então é legal porque eles me ajudam a voltar para o trilho. Porém, dentro desse conceito de altíssima autonomia que a gente tem na Curatore, a gente acaba tendo um certo distanciamento nesse nível de cobrança. Então, todos nós precisamos ter a habilidade da disciplina, da responsabilização, esse desejo de ter liberdade para escolher o onde, o quando e o que, e também o como, obviamente, porém eu preciso ter compromisso, eu preciso estar lembrando
E é no gerúndio mesmo, tá? Eu preciso estar lembrando, porque é todo dia que eu preciso lembrar disso, eu preciso estar lembrando que eu tenho um compromisso com os outros, que eu estou em um contexto relacional. Então, será que eu tenho a habilidade necessária? Então, imagina que teu chefe te concede a tão desejada liberdade, a tão desejada autonomia, e você não tem a disciplina necessária, porque ele deixou de te cobrar. Deixou de ficar no teu pé todos os dias, querendo saber o que você fez, o que você entregou, o que você deixou de entregar, né? Deixou de olhar, perdão, deixou de olhar o seu Kanban o tempo inteiro, deixou de ficar na tua cola, deixou de ficar partilhando a agenda para ver onde você está, quase que como se tivesse colocado um GPS em você. Ele abriu mão, ou ela abriu mão disso, e agora você tem a necessidade de instaurar um software em você chamado disciplina. Um software chamado compromisso, um software chamado rotina. Será que será que esses que desejam autonomia estão prontos para fazer o download desse software, baixar esse aplicativo tão importante para ganhar o direito de usufruir da liberdade? Lembra, né, da musiquinha do Renato Russo? Disciplina é liberdade. Aí a gente pode entrar na fala do Baruch Spinoza, mas não hoje, nesse vídeo, caso você queira que eu fale este tema da autonomia sob o olhar do Spinoza, é só me contar que eu faço um vídeo especialzinho para vocês que assim desejarem, tá bom? Então, olha só, depois de colocadas essas provocações, eu quero continuar para a gente já nos direcionarmos ao final dessa aula, desse nosso encontro semanal, o seguinte: o seu desejo pela liberdade e autonomia é dentro de um contexto de equipe onde você tem instaurado uma chefia, ou seja, é uma autonomia que você quer só para você, é uma autonomia que ele é independente do time como um todo ser autônomo, ou é mais na linha daquilo que o Frederic Laloux traz dentro do conceito das empresas TEAL, dentro do pilar de autogestão. Ou seja, são equipes que não têm a figura institucionalizada do chefe. E aí é muito legal, porque olha só, talvez eu queira essa minha liberdade, mas a responsa do resultado da equipe está nas costas do meu chefe. A responsabilidade da minha entrega, do meu resultado, seja com ou sem autonomia, ainda é minha, né? Talvez com autonomia eu piore a minha entrega, talvez com autonomia eu melhore a minha entrega, né? Então, veja, o resultado da equipe em um contexto em que se tem um líder institucionalizado é do líder. De uma equipe de autogestão, ou dentro do princípio da autogestão, a responsa é da equipe. Todos literalmente respondem. E aí tem um outro lado que é bem interessante, né? Porque quando a treta acontece, o desafio aparece, os problemas estão ali, a decisão é de quem? Quando você tem um líder institucionalizado, a decisão é dele ou dela. Agora, quando eu tenho autonomia, em uma equipe de verdade autônoma, a decisão é da equipe. E você faz parte dela. Você tem que participar ativamente dela. Então é fundamental que se tenha em mente o preço que se paga pelo desejo da autonomia, pelo desejo da liberdade. O porquê volta, como eu sempre digo, para as tuas bases. Volta para o teu fundamento, volta para o teu terreno. O que é aquilo que está motivando o meu desejo por autonomia ou liberdade no ambiente de trabalho? Ele é algo mais centrado em mim mesmo, ou é algo que eu desejo que permeie a equipe como um todo, e a equipe como um todo se torna autônoma? E lembre-se, uma equipe que se torna autônoma, eu também tenho que lidar com a autonomia do outro, não só com a minha. Tá aí mais uma habilidade que eu preciso trazer para dentro do meu sistema do mindset. Eu preciso trazer a habilidade de compreensão das relações de um ser autônomo com outro ser autônomo, que é diferente numa equipe rigidamente conduzida, né? Então a equipe pode até se dar bem, mas esta relação, divisão de trabalho, horário de trabalho, funções, tarefas, obrigações, projetos, são definidos pelo líder, na grande maioria. Agora, quando é autônomo,
Isso daí vai ser decidido no grupo, isso será decidido na equipe. E eu preciso compreender, principalmente, a minha relação autônoma de liberdade com a relação autônoma de liberdade do outro. E aí, obviamente, eu preciso lembrar de um outro item, que é o da maturidade. Qual é o meu nível de maturidade? Será que eu sou uma pessoa que faz o que faz para ser reconhecido ou reconhecida, que faz o que faz para ter prêmios, que faz o que faz porque tudo que motiva é ser visto, ser parabenizado, ser reconhecido, ser visualizado, ser acolhido, ser gostosamente abraçado pelos outros por aquilo que eu faço? Ou você será que já conseguiu chegar num nível de maturidade aonde o que importa é você compreender o teu papel no sistema e fazer bem o teu papel no sistema? Se você está nesse nível de maturidade, a autonomia cabe lindamente. Se você está no outro nível de maturidade que eu descrevi antes, talvez não seja muito legal. A tua autonomia vai jogar contra você, tá bom? Então vamos lembrar que a minha promessa era a provocação, e aí eu quero te fazer uma sugestão, na verdade uma oferta. Eu gostaria muito de ser o seu mentor, não só na temática da autonomia, que ela faz parte deste grande tema da liderança, mas principalmente mentoria para a transformação da liderança, para a transformação intencional, a transformação desejada, tá bom? Então você pode entrar em contato direto, adoraria poder saber como entrar em contato direto com você, mas assim, eu não sei, eu preciso que você faça contato comigo. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no vídeo, escreve agora, né? Inscreva-se, assina e clica lá no sininho para você ser lembrado ou lembrada toda vez que um novo vídeo chegar. E obviamente, se você gostou, partilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas nossas conversas, dessas nossas entregas. E não deixe os ruídos das dúvidas atrapalhar vocês. Usa a dúvida como um canal, como um meio para você ir para os fundamentos e compreender. E, obviamente, chegando ao fim dessa nossa conversa, qual é o preço? Lembre-se da tua autonomia, da liberdade, a tua responsabilidade, a tua fatia de responsabilidade vai aumentar. Você está preparado para isso? Se tiver, boa jornada, eu te desejo muito sucesso e que a gente possa se encontrar em um próximo vídeo. Deus te abençoe, obrigado pela tua audiência, até logo.